Olá, bicho lovers, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre porquinhos da Índia e uma enfermidade que infelizmente acomete boa parte dos porquinhos da Índia, que é a pododermatite. O que é isso? Se vocês forem olhar os pezinhos dos porquinhos, vocês vão perceber que bem embaixo eles têm umas partezinhas que são mais fragilzinhas, é mais lisinho essa partezinha de baixo, né, do pezinho deles. E muitas vezes, normalmente por sujidades na gaiola, porque a gaiola não está ou sendo higienizada da forma adequada, ou então porque a própria estrutura da gaiola não é adequada, associada ao excesso de peso, o animal acaba desenvolvendo essa enfermidade e que muitas vezes é bem chato de tratar. Para a obesidade, a gente tem que controlar a alimentação desse animal. E controlar a alimentação do porquinho da Índia não significa restringir a alimentação. Muitas vezes você tem que trocar a alimentação extrusada, e aí você precisa que um médico veterinário te oriente a fazer isso, verificar qual é a alimentação que você está fornecendo e qual é a alimentação que você vai ter que adaptar, e existe uma forma de fazer essa adaptação. Então é importante que um veterinário te oriente a fazer essa adaptação e também associar ao alimento fresco, né? Folhas, né? Verduras, legumes, enfim. E não só isso, quanto o ambiente que ele vive. O animal que fica numa gaiolinha muito pequenininha e ele não consegue fazer exercício, a falta de exercício também aumenta o peso do animal. A gaiola deve ser um ambiente extremamente fácil de higienizar. Você não pode ter resíduo de fezes e urina se acumulando. E o animal não pode ficar em contato. Então, algumas gaiolas e alguns substratos, eles propiciam que isso aconteça e a gente tem que eliminar. O ideal é que você tenha uma gaiola que seja grande o suficiente para que o animal consiga ficar num ambiente seco e ele consiga fazer tanto defecar quanto urinar num local um pouco mais afastado. E para deitar, para dormir, os porquinhos da Índia, eles têm bastante sensibilidade. Dependendo do que você coloque no fundo para ele deitar, eles acabam não gostando, eles acabam se incomodando com o que está ali. Eu costumo usar, e a gente tem que tomar cuidado, porque depende bastante do comportamento do seu porquinho, mas eu costumo usar aqueles cobertores para cachorro, que eles falam que é cobertor de soft, que é aquele que quando você faz um buraco, ele não solta fiapinho, ele faz só um buraquinho, porque mesmo que ele tire um pedacinho, que rasgue, não vai soltar fio. É muito importante que o paninho que você coloque para o animal se deitar não solte fio. Só que esse paninho, é óbvio, precisa ser higienizado com uma frequência muito grande, porque sujeira vai gerar pododermatite. Como que você identifica? Já mostrei para vocês, já falei que o pezinho começa a ficar um pouquinho avermelhado. Nos casos mais avançados ele forma crostas, às vezes prolifera pus e aí os pezinhos começam a ficar bastante inchados, mas isso é um quadro um pouco mais avançado. O ideal é que você detecte esse quadro bem antes. Quanto mais avançado o quadro tiver, muito mais chato é o tratamento. Por que eu digo chato? Ele requer antibióticos, anti-inflamatórios e muitas vezes procedimentos cirúrgicos para que você debride esse local em que essa massa se proliferou. Como eu costumo dizer em todos os nossos vídeos, tome sempre um tempinho do seu dia para observar o seu animal. Ver se está tudo certo, se ele está defecando, se está urinando. No caso do porquinho da Índia, observar sempre os dentinhos. E nesse caso que a gente está falando especificamente da pododermatite, sempre você dá uma olhada para ver se os pezinhos estão todos certinhos, se o paninho que ele dorme está limpinho, se a gaiola não está ficando suja, se de repente você precisa aumentar a frequência de higienização, tudo isso é extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Inscrevam-se no nosso canal, deixem suas perguntas e nos vemos aqui no Bicho Saúde e Companhia.